Quando o padre fez a pergunta que mudaria tudo, o ar dentro da pequena igreja de Vila do Monte pareceu ficar mais pesado que chumbo. João, aceitas Miguel como teu esposo, para o amares e respeitares todos os dias da tua vida? Antes que eu pudesse abrir a boca, a voz do meu pai explodiu do último banco como um trovão seco. Isto não é casamento nenhum, é o funeral dele. As palavras ecoaram pelas paredes caiadas, fazendo os vitrais tremerem ligeiramente. Ali estava eu, aos 28 anos, de terno cinzento claro, a mão suada de Miguel apertando a minha com força, prestes a tornar-me o primeiro homem a casar com outro homem naquela vila alentejana esquecida pelo tempo. O sol de fim de tarde entrava oblíquo pelas janelas, pintando o chão de losangos dourados, mas o silêncio que se seguiu ao grito do pai era mais escuro que a noite. 2 anos antes, tudo tinha começado de forma tão simples que nem parecia prenúncio de tempestade. Eu tinha regressado à Vila do Monte depois de 5 anos em Lisboa, onde trabalhava como designer gráfico numa agência pequena mas criativa. O meu pai sofrera um infarto ligeiro e a minha mãe, Ana, não conseguia gerir sozinha a pequena quinta de oliveiras e sobreiros. Volta, filho, só por uns meses, pediu ela ao telefone, a voz cansada mas cheia daquela ternura que nunca falhava. Eu disse sim, claro. O que não disse foi que em Lisboa vivia abertamente, com amigos gays, namorados passageiros, orgulho desfilado nas ruas do Bairro Alto. Aqui, em Vila do Monte, eu era só o filho mais velho do Manuel Santos, o homem que toda a gente respeitava por ter trabalhado a terra desde os 12 anos. O reencontro com a vila foi como vestir uma camisa velha apertada. As ruas estreitas de pedra branca, o cheiro a pão acabado de cozer na padaria da tia Rosa, o som distante dos sinos da igreja às 6 da tarde. A minha mãe abraçou-me à porta de casa como se eu tivesse voltado da guerra. O meu pai limitou-se a um aceno de cabeça e já não era desesperado. Naquela primeira noite, jantámos migas de pão com porco preto e eu senti o peso de cada olhar. Sofia, a minha irmã mais nova, piscou-me o olho por cima do copo de vinho tinto da herdade. Ela sabia. Sempre soubera. Foi numa festa de São João, 3 semanas depois, que conheci Miguel. Ele tinha voltado de Évora, onde era professor de história no liceu local. Alto, cabelo castanho ondulado, sorriso fácil que iluminava os olhos castanhos. Estávamos os dois encostados à mesma parede de azulejo na praça, fugindo ao calor da fogueira. Tu és o filho do Manuel, não és? Perguntou ele, estendendo a mão. João. E tu? Miguel. Voltei há um mês. A terra puxa a gente de volta, não é? Falámos durante horas. Sobre livros, sobre viagens que nunca fizemos, sobre o silêncio pesado das vilas pequenas. Quando a noite terminou com fogo de artifício, ele tocou-me no ombro ao despedir-se e eu senti um calor que não era só do vinho. Os encontros seguintes foram secretos. Encontrávamos-nos ao fim da tarde nos caminhos entre os sobreiros, onde ninguém passava. Falávamos baixinho, ríamos alto quando estávamos certos de estar sozinhos. Miguel contava-me como tinha saído do armário aos 22 anos, como a família em Évora aceitara aos poucos. Eu contava-lhe o contrário, o medo constante, as mentiras para os pais, os olhares baixos quando alguém fazia piadas na taberna. Aqui não é Lisboa, dizia eu. Aqui um homem casa com mulher, faz filhos, continua o nome. Ele ouvia, depois beijava-me devagar, como se cada beijo fosse uma resposta. Uma noite de outubro, depois de uma chuva fina que deixou o ar com cheiro a terra molhada, sentámo-nos no banco de pedra junto ao rio. Quer ficar contigo, João? A sério. Não escondido. As palavras dele caíram como pedras na água calma. Eu fiquei em silêncio longo tempo. Dentro de mim lutavam 2 homens, o que tinha aprendido a sobreviver escondido e o que queria, pela primeira vez, viver à luz do dia. E se o meu pai, e se nada? Nós decidimos. Naquela noite decidi que ia tentar. Não sabia ainda que a decisão ia custar tanto. A primeira vez que falei com os meus pais foi numa tarde de domingo, depois do almoço de arroz de pato. A minha mãe estava a lavar a louça, o meu pai lia o jornal à mesa. Pai, mãe, preciso de vos dizer uma coisa importante. A voz saiu-me mais trêmula do que queria. A minha mãe virou-se, pano na mão. O meu pai baixou o jornal devagar. Diz lá, filho. Respirei fundo. Eu gosto de homens. E estou com alguém. Chama-se Miguel. É professor. O silêncio que se seguiu foi pior que qualquer grito. A minha mãe deixou cair o pano. Os olhos encheram-se de lágrimas. Aí, João, desde quando? O meu pai levantou-se devagar, a cadeira raspando o chão de laje. Tu estás a brincar comigo. Não era pergunta. Era acusação. Na minha casa não entra esse tipo de coisa. Homem é homem, mulher é mulher. Ponto final. Saí de casa naquela tarde e fui ter com Miguel,
Ele abraçou-me sem perguntar nada. Passámos a noite a falar, a planear. Vamos casar, disse ele de repente. Aqui na vila. Para que toda a gente veja que não temos vergonha. Eu ri, nervoso. Estás louco? Talvez. Mas amo-te. Os meses seguintes foram uma guerra lenta. A notícia espalhou-se como óleo na água. Na mercearia, as conversas paravam quando eu entrava. Na taberna, o Carlos, meu amigo de infância, tentou defender-me. Deixa o rapaz viver, ó pá. Mas até ele olhava para o lado quando o assunto surgia. A minha irmã Sofia tornou-se minha aliada. Eu vou ao casamento, custe o que custar. A minha mãe começou a telefonar-me às escondidas. O teu pai não dorme. Diz que o nome da família acaba contigo. Eu sentia o peito apertado todas as noites. Quem era eu, afinal? O filho obediente ou o homem que amava outro homem? Miguel era a minha âncora. Ensinava-me a respirar quando o pânico subia. Organizámos a cerimónia simples na igreja velha, com autorização do padre novo que viera de Beja e era mais aberto. Convidámos só família próxima e alguns amigos. Mas Vila do Monte inteira sabia. No dia anterior ao casamento, o meu pai apareceu em casa de Miguel. Se fizeres isto, enterro o meu filho hoje. Miguel ficou pálido mas firme. Não é enterro, Sr. Manuel. É começo. Na manhã do casamento, vesti o terno com mãos trêmulas. A minha mãe veio ajudar-me a ajustar a gravata, lágrimas silenciosas. Eu amo-te, filho. Sempre. O pai não veio conosco no carro. Disse que ia a pé. Quando chegámos à igreja, a praça estava cheia de gente. Uns curiosos, outros hostis. Entrei de braço dado com a minha mãe. Miguel esperava no altar, bonito como nunca. O padre começou a missa. E então veio a pergunta. E o grito do meu pai? O grito do meu pai fez várias pessoas levantarem-se. Uma senhora idosa benzeu-se 3 vezes. O padre, jovem e nervoso, tentou continuar. Por favor, Sr. Santos, respeite o momento. Mas o meu pai já caminhava pelo corredor central, rosto vermelho, dedo apontado para mim. Tu estás a matar-me, João. A matar o nome que eu dei à vida toda. Isto é funeral, não casamento. Miguel apertou-me a mão com mais força. Eu senti as pernas moles. Todo o medo acumulado de anos veio à superfície. Pai, por favor, a voz saiu baixa, quase súplica. Ele parou a 2 metros do altar. Sai daí. Vem para casa. Ainda há tempo de consertar isto. O silêncio era absoluto. Até os pássaros lá fora pareciam ter parado. Olhei para Miguel. Os olhos dele diziam, escolhe. Escolhi. Eu fico, pai. Amo. O meu pai cuspiu no chão da igreja. Então enterro-te hoje. Virou costas e saiu. A porta bateu com estrondo. Alguém começou a chorar. A minha mãe correu atrás dele. Sofia ficou ao meu lado, mão no meu ombro. Continua, João. Tu mereces. O padre, depois de pigarrear, perguntou novamente. Desta vez respondi alto e claro, sim. Miguel disse o mesmo. Os anéis deslizaram, frios e definitivos. Quando nos beijamos, foi um beijo curto, respeitoso, mas cheio de tudo o que tínhamos guardado. Alguns aplaudiram. Outros saíram. A recepção foi na quinta da família, mas sem o meu pai. A minha mãe veio, rosto inchado de chorar. Ele fechou-se no quarto. Não quer ver ninguém. Comemos, bebemos vinho da região, ouvimos fado cantado pela voz rouca de um amigo. Miguel dançou comigo devagar, sob as luzes de cordão. Hoje começamos de novo, sussurrou. Eu queria acreditar. Mas dentro de mim havia um buraco. O buraco deixado pelo homem que me ensinara a andar de bicicleta e a podar oliveiras. Naquela noite, deitados na cama pequena da casa que alugámos juntos, não consegui dormir. Miguel adormeceu com a cabeça no meu peito. Eu olhava ao teto e pensava, valeu a pena. O preço da verdade era perder o pai. Os dias seguintes foram de boatos e olhares. Na mercearia, a tia Rosa serviu-me em silêncio. No café, o Carlos evitou-me pela primeira vez. Não é nada contra ti, João. Mas o teu pai é amigo do meu pai desde miúdos, entendi. A vila escolhia lados. Miguel voltara ao liceu, onde alguns pais reclamaram com a direção. Professor gay. Que exemplo para as crianças. Ele aguentou firme, mas eu via as olheiras. Uma tarde, a minha irmã chegou a correr.
O pai está a vender a quinta. Diz que não quer deixar nada a quem desonra o nome. Corri para casa. Encontrei no celeiro, a arrumar ferramentas. Pai, não faças isso. Ele não olhou para mim. Tu já fizeste. Saí dali destroçado. Miguel propôs mudarmos para Évora. Aqui não há futuro para nós. Eu recusei. Se fugirmos, eles ganham. O ponto de viragem veio numa noite de temporal. O Carlos apareceu à porta de casa, encharcado. Desculpa, pá. Eu contei ao padre velho o que se passava. Achei que ele ia ajudar a convencer-te. Não pensei que ia espalhar. Traição. Do meu melhor amigo de infância. Senti raiva, depois pena. Vai embora, Carlos. Ele chorou. Eu tenho medo também, João. Medo de ser diferente. Fechei a porta. Naquela noite chorei como criança. Miguel abraçou-me. Crescemos juntos, tu e eu. Sozinhos contra o mundo. Decidi confrontar o pai uma última vez. Fui à quinta ao amanhecer. Ele estava a regar as oliveiras. Pai, eu não escolhi ser assim. Mas escolhi ser feliz. Ele parou a mangueira. Pela primeira vez em meses, olhou-me nos olhos. Tu eras o meu orgulho. Agora és a minha vergonha. As palavras doeram mais que tapa. Mas eu fiquei de pé. Então fica com a tua vergonha. Eu fico com o meu amor. Virei costas e andei para casa. Pela primeira vez senti que era eu quem decidia o meu caminho. Os meses passaram. A vila acalmou um pouco. Alguns vizinhos começaram a cumprimentar-nos na rua. A minha mãe vinha visitar-nos às escondidas, trazendo empadas e beijos. O teu pai pergunta por ti quando acha que não ouço. Sofia casou-se com o namorado de sempre e fez questão de nos convidar para o batizado do primeiro filho. Vocês são família. Miguel e eu construímos uma rotina. Ele dava aulas, eu montava um pequeno estúdio de design em casa. À noite cozinhávamos juntos, ouvíamos rádio, ríamos das pequenas coisas. Mas o vazio do pai permanecia. Uma tarde, recebi um telefonema da mãe. Ele está no hospital. Outro enfarte. Vem, filho. Corri. No quarto branco, o pai estava ligado a máquinas. Magro, pálido. Sentei-me ao lado. Pai, sou eu. Ele abriu os olhos devagar. João, a voz era fraca. Desculpa. Uma única palavra. Mas bastou. Segurei-lhe a mão. Eu também, pai. A recuperação foi lenta. Ele não falou mais do casamento, mas deixou de vender a quinta. Começou a aparecer em casa para almoços de domingo, calado mas presente. A minha mãe sorria mais. A vila observava, ainda desconfiada, mas menos hostil. Miguel e eu fomos passar uma semana ao Douro, só nós. Caminhámos entre vinhedos, nadámos no rio frio, amámo-nos sem pressa. Na última noite, sentados no terraço a ver o pôr do sol, ele disse, tu cresceste, João. De rapaz assustado ao homem inteiro. Eu respondi, tu ensinaste-me que amar não é esconder. Um ano depois do casamento, organizámos uma pequena festa na quinta. O pai apareceu, de camisa branca bem engomada. Sentou-se ao lado de Miguel. Não falou muito, mas quando o filho da Sofia chorou, foi ele quem o pegou ao colo. Tem os olhos do João, murmurou. A minha mãe limpou uma lágrima. Sofia piscou-me o olho. Carlos também veio, pediu desculpa novamente. Desta vez aceitei o abraço. À noite, Miguel e eu ficámos sozinhos no quintal, debaixo das estrelas. O ar cheirava a jasmim e a terra quente. Valeu a pena? Perguntei. Ele beijou-me devagar. Cada lágrima, cada grito, cada silêncio. Porque agora somos livres. Olhei para a casa iluminada, para a família que se reconstruía aos poucos, para o homem ao meu lado. Tinha perdido parte do passado, mas ganhara um futuro inteiro. A vida não era perfeita. A vila ainda murmurava. Mas eu já não tinha medo. O amor entre dois homens consegue transformar uma comunidade tradicional ou apenas a dividir para sempre. Verdadeiro ou falso?